agradeço o grupo, Deus proverá. E antes da gente falar da educação de dízimos e ofertas, eu gostaria de chamar as crianças aqui à frente, as professoras também, tá certo? Então, estejam aqui à frente. Convido o pastor Fernando também para estar fazendo oração pelas crianças e que a igreja possa se colocar em pé. Amém. A palavra do Senhor diz: deixar que os pequeninos, não os embaraceis, porque nos traz o reino dos céus. Vamos orar pelas crianças, pelas professoras, a qual eles vão continuar o culto a Deus numa sala anexa, ou em 2 salas anexas aqui. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dessas crianças, Senhor. Nós te louvamos, Pai. O Senhor é muito bom, Pai. Muito bom. O Senhor nos abençoa através dessas crianças. Que o Senhor Deus seja para com cada uma delas, tanto agora, ó Deus, onde irá continuar prestando culto ao Senhor, como também, ó Pai, no dia a dia, Senhor. Seja para com seus pais, seus tutores, para que falem do teu amor, para que testemunhem de quem tu és, ó Deus, que a nossa vida, ó Pai, venha refletir, ó Deus, assim tão somente a beleza da tua glória, ó Pai, que possamos, ó Deus, multiplicar, espelhar a imagem da tua glória, inclusive para os nossos filhos, meu Deus. Seja com as professoras, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, graça e misericórdia também para com elas, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te louvamos, nós oramos por essas crianças, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Gostaria de saber quem aniversariou durante a semana. Quem aniversariou pode estar aqui, vai aqui pra frente. Pode ser de casamento também. Alguém? Não? Ninguém? Tá certo, então. Eu chamo o irmão Felipe e o irmão Vitor. Eles vão estar fazendo a oração. Isso mesmo, podem vir aqui à frente. O irmão Felipe, ele vai orar pelos enfermos e lutados. E eu peço que o irmão Vitor ele possa estar agradecendo os dízimos e ofertas e apresentando o pastor também, que vai dar a palavra. A igreja pode se colocar em pé mais uma vez. Eu estou fazendo vocês fazerem exercício hoje da igreja. É bom, né? Oremos. Santo e eterno Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Obrigado, Deus, por tua graça e tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Obrigado pelo teu amor e a tua justiça, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa para te louvar, agradecer o teu nome, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor, eu venho pedir oração, venho orar, Deus, solicitar a Ti, ó Deus, em prol da vida daqueles que estão doentes, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ou acamados, em algum hospital ou em algum lar, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor se torne presente na vida deles, ó Senhor. Que nos hospitais as pessoas consigam ver e enxergar a tua face e reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha anestesiar a dor daqueles, ó Pai, que estão aclamados, ó Deus. Que o Senhor venha confortar os corações deles. E se o Senhor desejar, se o Senhor quiser, que tua vontade, ó Pai, seja estabelecida. Se o Senhor desejar, Deus, que o Senhor realize milagres, ó Senhor. E que eles reconheçam Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E a família deles também, ó Deus. Ó Pai, enquanto aqueles que perderam os entes queridos, ó Deus. Eu reconheço, sei como é essa dor. Até hoje dói no meu coração a perda do meu Pai, Deus. Então eu te clamo, ó Deus, preenche o vazio daqueles, ó Pai, que perderam seu ente querido. Conforta os vossos corações, ó Deus. Torna-se presente constantemente, ó Pai, da vida daqueles que perderam o pai, ou a mãe, o irmão, o parente, o vizinho ou amigo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, transborda o teu Espírito Santo, ó Pai, na família daqueles, ó Pai, onde foi reduzida uma pessoa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Senhor Jesus, ainda em tua presença, Pai. Quero te agradecer pelo dízimo ofertante da tua casa, Pai, aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam, Senhor.
Ajuda teu povo, Senhor, vai no porta de empregos para aqueles, Senhor, que estão precisando. Que o Senhor possa continuar ajudando os teus servos, Senhor. Ajuda o trabalho missionário, continua ajudando, Senhor Jesus. E que a tua igreja possa se voltar mais, Senhor Jesus, cada dia para o campo missionário. Para que essas pessoas que estão lá, Senhor, possam chegar em mais lugares, Senhor, cada dia pregar a tua palavra, Senhor. Ajudar cada um, Senhor, tu som do coração. Tu conheces, Senhor, sabe a necessidade de cada um. Então, Senhor Jesus, se for a tua vontade, Senhor, vai tomando providência, Senhor. Também quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa ajudar cada um que aqui está, que aquele que vai transmitir tua palavra, Senhor, o Senhor possa continuar ajudando, dando sabedoria para que a tua palavra seja transmitida, Senhor, para o teu povo, Senhor. E que nós, a igreja, possamos estar atentos à tua palavra, ouvindo e guardando em nosso coração. Senhor, continua conosco, Senhor, neste culto, e para a glória do teu nome, que seja abençoado, assim como está sendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço aos irmãos que nesse momento eu acho que não está com a palavra. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia em João capítulo 12. Iremos fazer a leitura de João 12, do verso 1 ao verso 8. João 12, verso 1 ao verso 8. João 12, verso 1 ao verso 8. Quem achou? Amém? Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós, os cultos de oração e doutrina, nós estamos estudando o Evangelho de João, né? Estudamos versículo por versículo de cada capítulo. Muito. Por mais tempo que você tenha de igreja, estuda, que você lê a palavra, você aprende cada vez mais. E recentemente eu também tive outra oportunidade de ministrar acerca desse texto. E é um texto que cada vez que nós lemos, que nós meditamos, fala bastante aos nossos corações. E pela graça de Deus, eu tenho fé que também vai falar muito ao seu coração, o coração de todos que estarão acompanhando assim essa breve reflexão.
Queridos irmãos, eu gostaria de pelo menos já evitar que surjam assim, algumas dúvidas, tal como surgiu quando nós estávamos estudando nos cultos de oração e doutrina. Veja, existe um outro episódio semelhante a este, mas é um episódio totalmente diferente. Existe um outro episódio também, a outra Maria, porém a Bíblia diz que é Maria a pecadora, né? uma pessoa que publicamente ela não tinha uma boa reputação, que é totalmente diferente dessa Maria. Essa Maria aqui é a irmã de Lázaro, amigo de Jesus, ao qual Jesus ressuscitou dentre os mortos, e todas as vezes que a Bíblia cita Maria, cita ela ali aos pés de Jesus, não é? Maria é aquela que de fato toma a melhor decisão, escolhe a melhor parte, não é? Inclusive diferente de um episódio que teve dela e Marta, não é? Onde Marta estava preocupada com os afazeres diários, afazeres da casa, mas Maria estava ali com Jesus. Então, diante de Jesus, qualquer coisa é pequena, é menor. Então, o senso de valor era, não, primeiro Cristo Jesus, né? Então, Maria pecadora é outra Maria, é outro episódio, apesar de que também cita também um anfitrião da outra casa, que tem o mesmo nome do anfitrião desta casa, de Simão, até porque Simão é um nome muito comum na época, mas era um outro Simão. Esse Simão aqui é o Simão que Jesus curou de uma lepra. Então, são episódios totalmente diferentes e não tem dúvida nenhuma disso, que fique muito claro, amados. E o que é que nós podemos extrair desse texto? O que é que nós podemos aprender e aplicar em nossa vida? Nós não queremos tão somente fazer eu gosto de falar, uma arqueologia bíblica, mas nós queremos extrair, aprender e aplicar em nossas vidas aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nos falar através da leitura desse texto, né? Então, primeiro você percebe que no verso 1 diz que é 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a qual ele amava, e ressuscitou dentre os mortos. Veja, 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava agora vivenciando seus últimos dias antes de ir até a cruz, antes de se entregar para salvar todo aquele que o receber pela fé como o seu único e o seu suficiente Salvador. Então, estava tudo tudo ali dentro da vontade do Senhor, da soberania de Deus, dentro do cronograma do Senhor. Betânia ficava bem próximo a Jerusalém, onde estavam ali os seus inimigos, né, os fariseus, os religiosos, que estavam já tramando, planejando a morte de Jesus. Mas Jesus não teve medo, e Jesus queria gozar ali de um momento de comunhão com seus amigos, com pessoas que ele tinha muita intimidade, que ele muito amava, não é? E era uma reciprocidade ali. E Jesus sabia que estava próximo da sua hora, mas ele queria ter momentos de comunhão ali com seus amigos. Ele gozava ali de uma agradável comunhão com Lázaro, com Marta e também com a sua irmã Maria. E nesse texto aqui diz que ele estava na casa de Simão, a qual foi curado de lepra. E aí chama-nos a atenção, meus amados irmãos, o fato justamente que Lázaro estava na mesa. Então fique muito claro, Lázaro é um amigo de Jesus, a qual Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que até então foi o ápice, foi o grande milagre de Jesus. Inclusive, sempre diante de um funeral de um crente, nós nunca deixamos de citar as palavras de Jesus, a qual foi ali também citada no momento da morte, né, e da ressurreição em seguida de Lázaro, onde ele deixa muito claro que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E isso faz toda a diferença para um crente.
Detalhe também que naquele contexto, né, a qual ele ressuscitou Lázaro, Jesus ele também chorou. Então é natural que o crente sim chore também, mesmo sabendo, né, que há uma certeza de ressurreição e também que há uma certeza de que o corpo, a matéria vai voltar ao pó, mas o seu espírito vai para o Senhor, vai estar com Deus, e é algo imediato. Imediato, não fica dormindo, não existe o sono da alma, né? Mas, como disse Jesus certa feita, quando ele estava ali pregado numa cruz, com um daqueles que estavam com ele, que se arrependeu, creu que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? E bem como outros textos que também mostram que as pessoas estavam conscientes, estavam clamando assim ao Senhor. Bem como também o apóstolo Paulo, em outro momento, ele disse que ficava constrangido se entre partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Veja, partir e estar com Cristo, ou se ficava mais tempo aqui para ajudar a igreja do Senhor, para ajudar os irmãos. Então, é um texto que nos traz também muito conforto aos nossos corações, né? Inclusive, nessa semana, eu estive participando também do velório de um diácono muito amado, que amava muito servir, que amava evangelizar e que também tinha uma consideração grande por mim, porque até mesmo no dia, né, do funeral do meu pai, ele veio até aqui a esta igreja junto com a sua esposa em louvor ao Senhor. Mas, por mais que nós ficamos nos indagando o porquê, nós não sabemos, mas aprove o Senhor chamá-lo para a sua presença, apesar de que era muito jovem, né? O diácono Michael tinha apenas 37 anos, mas Deus o tomou para si. Então, era um misto de emoções, de um momento de tristeza, porque seus amigos, sua esposa, sua filha vai sentir muito a dor, a saudade de conviver sem ele, ao mesmo tempo motivo de alegria, porque nós sabemos que ele está com o Senhor, e é algo imediatamente está com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Inclusive ele tem um bom testemunho, deixou um grande legado. Quando certa feita eu tirei uma foto com um grupo de evangelismo, né, com uma faixa e tal, fiz uma selfie com a gente, né, Fernando, enfim, o pessoal do evangelismo, e eu botei lá nos stories, e ele foi uma das primeiras pessoas a comentar, incentivar e postar. Já pensou? Mas, enfim, ele agora está com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas Jesus agora está com Lázaro na mesa, não é? E mostra que Marta também o estava servindo. Então veja, o verso 2 deixa muito claro que tem ali uma testemunha viva, literalmente, não é? Ou seja, aquele a qual Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então é um fato, e era algo tão grandioso que as pessoas que odiavam Jesus não queriam saber do milagre e estavam já planejando o assassinato de Lázaro. Já pensou? Até que ponto vai a maldade, a incredulidade, né? O resultado da queda no coração do homem, da humanidade? Até que ponto vai, né? Mas queriam matar Lázaro. Então, mas você vê ali Lázaro como uma testemunha, e você vê Marta servindo ali, tal como uma diaconisa piedosa, né? Alguém que ama servir, que gosta de servir, servindo ali à mesa, servindo ali ao Senhor. E no verso 3, aí é descrito que agora outra irmã, né, a Maria, ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, e a Bíblia diz que é muito precioso. Então, deixa muito claro que isso aqui era algo que vinha da Índia, ou seja, algo importado, não era fácil a logística para se chegar até ali. Naturalmente era algo escasso, e tudo que é escasso, aquilo que trata a economia, né? A economia trata da escassez. Tem fórmula mágica, né? Por isso que não adianta imprimir dinheiro, vai gerar problema. Então, a economia trata da escassez, e era muito caro. E caro a que ponto? Era tão somente um ano de trabalho de um trabalhador comum, de um operário. O salário de um ano, já pensou?
porque diz ali que era cerca de 300 denários. Né? Então, o denário era equivalente a um dia ali de trabalho. Então, 300 dias é praticamente um ano, até porque não se contavam os sábados, os dias santos, não se trabalhavam. Então, cerca de um ano de trabalho, e disse que tão somente ela ungiu os pés de Jesus, e não obstante, ela enxugou com seus cabelos, de modo que toda a casa de fato ficou com esse aroma desse perfume, né? Como diz a palavra, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, veja a devoção de Maria. Veja de fato o quanto que ela entendia de que Jesus era digno. Veja de fato o quanto que ela cria que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, e nada pode ser comparado a Cristo Jesus. Então, naquela época a mesa não era feita de hoje, mas geralmente eles ficavam reclinados, geralmente os pés ficavam para trás, e ali, e não somente os pés, mas o modo como estavam ali na mesa facilitou tanto que os pés fossem ungidos, como diz também no relato dos outros evangelistas, como também a sua cabeça, a cabeça de Jesus. Não é? Então, tornou possível que Maria assim ungisse Jesus, cabeça e também os pés. E esse ato simboliza algo que todos nós devemos almejar: humildade, devoção, adoração pública, generosidade, né? Porque ela pegou aquilo tão precioso, né? E usou em Jesus, e demonstra o amor por Jesus. Então veja, tudo isso precisa ter em aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é Deus. Então, se você crê que Jesus é Deus, se você é um Filho de Deus, você deve mostrar e deve buscar cada vez mais ter humildade, um coração humilde, ou seja, algo que é totalmente diferente, por exemplo, da altivez, da arrogância, do orgulho. Essas coisas não convêm a santos, não é? Vez ou outra é muito comum, as pessoas que não são crentes, às vezes me procuram, podem até procurar você, e diz de um determinado problema, um determinado comportamento de alguém que se diz que é crente. E aí a gente fica todo sem jeito, né? Mas a gente tem que dizer, olha, comportamento não condiz a quem é um filho de Deus. Porque se alguém nasceu de novo, se é um cristão, esse alguém deve ter humildade, deve ser uma pessoa humilde. Essa pessoa, de fato, precisa demonstrar que é um seguidor de Jesus. Se Jesus Cristo, como diz lá em Filipenses, se Ele é Deus, e Ele se humilhou de tal forma que Ele deixa a sua glória, né? Deus é Espírito, mas ali Ele se faz carne, vem ao mundo e se entrega por nós. Quem é o homem para se achar superior aos outros, para se achar que é alguma coisa, para se sentir no direito de gritar com o outro, de ser maior do que o outro, de ser arrogante? Isso não conduz. E alguns ainda utilizam do subterfúgio, abre aspas, do amor próprio, né? Fecha aspas, né? E diz, porque primeiro eu, segundo eu, e eu, já está tudo errado, porque o cristão, ele não fala assim, né? Nessa primeira pessoa, eu. Ela fala assim, o Senhor, primeiro a vontade de Deus para a minha vida, eu existo para glorificar a Deus, não é? Se eu tiver que sofrer por amor de Cristo, que eu sofra também. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, não é? Paulo disse que sentia prazer nas perseguições, nas angústias, nas injúrias, por amor de Cristo. E ele até orou a Deus para que Deus tirasse até um espinho da carne, né? Mas como a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele disse, eu sinto prazer então, não é? Eu sinto prazer nisso, porque importa de fato que Cristo seja glorificado. Agora isso vai de encontro com o homem natural, isso vai de encontro com aquele que ainda não se entregou ao Senhor, aquele que não nasceu de novo ainda. Isso vai de encontro toda a sua ideologia, a sua
filosofia. Algumas pessoas falam tanto de amor, mas é um amor que não condiz com o amor bíblico. É um amor que, se alguém pensa diferente, então já não serve. Né? Que a pessoa morra, que a pessoa seja fuzilada. Já viu isso? Né? Que amor é esse? Né? Que amor é esse? Então, o amor que só serve se a pessoa pensar igual a mim, e se pensar diferente. Não é? Eu não estou falando de termos das escrituras sagradas, até porque a palavra do Senhor, sim, ela é absoluta, a verdade é absoluta, mas às vezes sobre temas do cotidiano, temas do dia a dia, podemos ter pensamentos diferentes. Nós não podemos exigir que o outro pense como a gente pensa. Né? Por exemplo, às vezes a gente é bastante generoso, a gente não pode dizer que o outro seja, porque às vezes é do outro, ele não é assim, vai que um dia ainda seja, Cristo vai trabalhar na sua vida, né? A meta, o alvo, inclusive, até esse, principalmente quando se diz com as coisas do alto, mas até lá, temos que ter paciência, temos que suportar uns aos outros, não é? Então, humildade, devoção, generosidade, amor ao Senhor e adoração pública. Veja que a atitude de Maria foi algo público. Hoje em dia, existe sim uma batalha espiritual, que termina se demonstrando de modo muito público e visível, onde, não sei como o termo que eu uso, né? Talvez o sistema, digamos assim, o sistema, ele quer privatizar a sua fé. Ou seja, quer que você, tudo bem, quer ser um crente, um cristão, mas seja na sua casa, seja na sua igreja. Ele não quer que você seja um crente nas universidades, no local de trabalho, na rua, como se fosse possível desvincular o cristão, o Espírito de Deus que habita em nós e algum aspecto da nossa vida. Não tem como. Não tem como. Qualquer área da sua vida, se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em você, você vai ter um comportamento de cristão, você é um cristão, e não tem como se desassociar disso. Não é? Isso deve ser muito comum, não é? Em universidades, em alguns cursos, inclusive de humanas, não é? Já pensou a pessoa estudar psicologia na faculdade? Você vai dizer, opa, deixa teu Deus de lado, deixa a tua religião, né? Vão dizer isso, mas é impossível. Eu sou crente onde quer que eu esteja, não tem como desvincular isso. Pode ser onde for, você é um cristão e está doce, não tem como fugir disso. Não é? Então a nossa adoração deve ser sim pública, em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas, não somente quando tem um evento. Inclusive vai ter um evento que eu convoco toda a igreja a participar na Avenida 29 de Dezembro, a partir de terça-feira até sábado. Mas não somente lá. Em todas as esferas da sua vida, no dia a dia, você deve adorar o Senhor publicamente. Mas, pastor, e a perseguição? Existe. Agora, se existe, queridos irmãos, é porque de fato está se cumprindo as escrituras sagradas. Eu não entro em desespero com a situação que está o mundo hoje, porque eu sei que Deus, Ele nunca saiu do controle. Sim, eu fico horrorizado com as coisas que a gente vê. Na semana, por exemplo, eu li uma decisão, né, do Superior Tribunal, que disse, não, olha, a mãe e a mulher podem dar o filho para adoção, independente do consentimento do pai. É um absurdo, né? Como assim? Filha dos dois. Mas esse é o mundo que a gente vive, e é de agora para pior. Agora Jesus não perdeu o controle. Não é? Nós estamos caminhando, queridos irmãos, para a glória, para os novos céus e nova terra, para a restauração de todas as coisas. Mas até lá vivemos em um mundo caído, um mundo que jaz no maligno. Então só nos resta confiar no Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, nos apegar ao Senhor e sofrer o dano, se assim for o caso, né? Porque vivemos para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, não é? Glória, pois, a ele, amém. É o que diz a palavra do Senhor, não é? Então, assim, glória somente a Deus, somente ao Senhor devemos dar glória. Então, veja ainda, com esse gesto de Maria, Maria foi mal interpretada. No texto que nós lemos de João, ela está citando que Judas, não é? Foi repreender, Judas foi julgar, mas nos outros textos também, lá em Mateus, lá em Marcos, você vê os outros discípulos também criticando. Estava com o mesmo pensamento que Judas. A diferença é que Judas, como João muito bem falou, né? Judas era ladrão, ele tinha a bolsa, tomava ali, né?
botava a mão na caixa para fazer aquilo que ele queria. Mas os outros discípulos também julgaram mal aquela mulher. O que a gente pode aprender com isso? É que, possivelmente, querido irmão e irmã, quando você de fato faz algo desse tipo para o Senhor, quando você age com generosidade, quando você dá o seu melhor no serviço ao Senhor, você também pode ser sim mal interpretado. Só que quando Jesus viu essa repreensão dos outros discípulos, Jesus na verdade repreendeu. Jesus chamou a atitude daquela mulher de boa ação, é o que diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos Marcos 14, por exemplo, versículo 6, diz: mas Jesus disse: deixa, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Então, talvez você esteja praticando uma boa ação para o Senhor, mas tem sido criticado, tem sido censurado. Mas que você tem convicção que você está fazendo o seu melhor para o Senhor, não fique triste, porque do mesmo modo que Jesus disse para aquela mulher que ela fez uma boa ação, Jesus também diz para você que você está fazendo uma boa ação, não é? Então, por quê? Maria, ela foi muito generosa. Maria, ela recusou-se dar a Cristo aquilo que não lhe havia custado nada, aquilo que não lhe havia custado coisa alguma. Do mesmo modo que o rei Davi também, como é citado lá em 2 Samuel, no capítulo 24, 2 Samuel 24 também, no verso 24, quando ele de fato ganha uma terra para ali servir a Deus, adorar a Deus, e ele rejeita, ele diz: não, eu vou pagar, porque eu não vou dar para Deus aquilo que não me custou nada, né? E lá em 2 Samuel 24 diz: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Olha que interessante. E aqui, queridos, uma grande reflexão para mim e para você. O que é que nós estamos dando para Deus? Isso, claro, Davi aqui foi num aspecto financeiro, e também Maria também, não é? Que também é aplicável, não é? Ou seja, estamos sendo generosos para com o Senhor, mas também cada área da nossa vida, não é? O nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso zelo. O Senhor é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Não obstante, nós nunca poderemos nos esquecer do quanto que o nosso tempo nesse mundo é curto, do quanto somos a nossa vida é como um vapor, como disse o irmão de Jesus, né, Tiago? É como um vapor, e aparece e logo some. Então é tolice quando nós de fato não agimos com generosidade para com Deus. Ele é tudo para nós, é a razão da nossa vida. Nós vivemos para Ele, inclusive frequentar os cultos ao domingo, né? Por exemplo, é muito pouco. A nossa adoração a Deus tem que ser diária, todos os dias, né? Via o domingo, ou domingo, culto de oração, não é suficiente, até porque somos bombardeados todos os dias, todas as horas. Pegou no celular, já está sendo bombardeado, sua fé já está sendo bombardeada. Como assim, pastor? Não tem como, sabe? Qualquer rede social já era, não é? E quando não é isso, às vezes é questão até de trabalho, não é? Então é complicado isso, até questão de trabalho mesmo, não é? Até meu telefone já mandou mensagem do trabalho, urgência, não posso fazer nada, ele existe para o Senhor, para a glória dele, tem que ser que dele, não é, queridos irmãos? Temos que ter muito cuidado. Então o melhor de nós deve ser para o Senhor. O melhor do nosso tempo, a nossa dedicação, não é o melhor da nossa fazenda também, até porque não é nossa, é dele. Como disse Davi em outro momento, tudo é teu. Quem sou eu para te dar alguma coisa? E do que vem de ti, tu damos, é o que diz a palavra do Senhor. Então temos que ter cuidado para não darmos o que sobra, para não darmos o resto para Deus.
Uma vez eu estava lá num evento, num retiro, lá da primeira igreja batista em Barra de Guabiraba, um retiro que eles fazem todos os anos, numa chácara, e teve um ano que eu fui um dos preletores, o pastor Alberto, vocês conhecem ele, o pastor Alberto, foi um outro, certa aí o pastor Alberto ele usou um termo bastante forte, e ele disse, o que os crentes na verdade estão dando para Deus, está dando lavagem para o Senhor. E nossa, que forte, como assim, pastor Alberto? Porque o que é que a gente dá para os corpos? Não é a comida que sobra, né? Isso não é lavagem? Não é assim que nós fazemos para Deus? Nós pegamos o que a gente ganha e se sobrar alguma coisa, o resto vai para Deus. Dificilmente, pouquíssimas pessoas dizem, olha, aqui é o meu salário, vou logo tirar o do Senhor, esse aqui é do Senhor. Não é verdade? Não estou nem falando de dízimo em si, queridos irmãos. Não estou entrando nesse mérito, não é? Mas a obra de Deus é sustentada pelos crentes, pelos os seus filhos, pelos salvos de Jesus. Não é verdade? Por eles, não é pelo pessoal do mundo, não é pelo governo, e nós nem sequer aceitamos, inclusive, mas sim os crentes, e como os crentes estão servindo a Jesus ou olhando para Jesus. Isso é algo muito particular, e apenas o Espírito Santo de Deus, só Ele pode nos convencer disso, mas vendo a atitude de Maria, a gente viu que de fato Maria entendeu que Jesus era algo precioso, que ela não teria outra oportunidade de dar o melhor para Jesus, porque Jesus estava prestes a ir para a cruz, a se entregar na cruz para nos salvar. Então Maria, mais uma vez, teve esse senso, de importância, de valor, de quem é o Senhor, amados irmãos. Então Jesus, ele não foi simplesmente um mártir ou simplesmente um homem bom. Jesus é o Criador do mundo, do céu e da terra, Ele sempre existiu, e o homem a qual Ele criou, a sua imagem e semelhança, Ele se rebelou contra o Senhor, e a partir daquele homem que pecou, todos pecaram, todos encarecem da glória de Deus. Eu lembro que em algum momento da minha adolescência eu questionei, peraí, não foi ele, foi Adão. Mas quando eu olhei para dentro de mim, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa boa em mim? Tem alguma bondade? Não é? Tem alguma capacidade própria de bondade em mim? Não tem nada. Nossa inclinação é para o pecado. Piscou os olhos, nós já pecamos. É muito fácil pecar, infelizmente. Não é? Todos pecaram, não tem para onde correr. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que o pecador merece, de fato, é o inferno. Mas Deus, que poderia nos fulminar, nos lançar no inferno, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Cristo Jesus, que é Deus, o Deus Filho, para se entregar, para se humilhar. Ele foi despido, ele apanhou um chicote que entrava no couro, na pele, e saía arrancando tudo, deixava os ossos à mostra. Ele foi crucificado, uma tortura terrível dos romanos, para pagar o preço que era para mim e você pagar. Aí, como é que a gente está adorando, está servindo a esse Deus? Não é? Como? Então, é de se refletir. Então, amados irmãos, Maria nessa ação, ela dizia que verdadeiramente não existia nada que fosse precioso demais para dar a Cristo. E sabe o que nós temos de precioso para dar ao Senhor? O que nós temos mais precioso não é nem nosso dinheiro, até porque tudo é dele mesmo. Mas é a nossa vida. A nossa vida temos que entregar ao Senhor. Teve um discípulo de Jesus que, em dado momento, no ímpeto, ele disse isso: por que darei a minha vida? Jesus olhou para ele e disse: tu vais me negar 3 vezes antes de lugar no campo. Mas um dia você vai me seguir de verdade. Um dia você vai. De fato, ele seguiu Jesus. Ele depois foi fiel a Jesus. Ele se tornou grande, de fato, servo de Jesus. E ele morreu, inclusive, numa cruz, tudo indica, de cabeça para baixo, porque ele entendeu que não era digno de morrer como mestre, que não é? Foi o apóstolo Pedro. De fato, ele foi um grande servo de Deus. O apóstolo Paulo também deixou muito claro que com a sua vida, por Jesus, ele entregava a sua vida. De fato, o apóstolo Paulo entregou completamente a sua vida a Jesus. Depois de que ele muito perseguiu a Jesus. Ele perseguiu Jesus. Mas um dia Jesus o tocou. Jesus teve encontro com ele. E ele passou agora de ser perseguidor a ser perseguido. E ele se viu
a Jesus. Queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele é digno de tudo que temos, de tudo que somos. Cada vez que nós olhamos para Maria, encontramos ela aos pés de Jesus. E não obstante, Maria agora, ela vai enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha, você não tem ideia do simbolismo que isso tem, até porque a nossa cultura é outra, né? Nós não somos judeus, mas olhando para a cultura daquela época, primeiro que uma mulher não soltava o cabelo na frente de ninguém, na frente de um homem, não soltava. A mulher, o cabelo da mulher era a glória dela. Até 1 Coríntios 10, 31 fala sobre isso, né? Então, a mulher, de fato, o cabelo era algo muito precioso, era a glória da mulher, não é? Mas ela, quando se colocou aos pés de Jesus, ela assumiu ali uma posição de serva, uma posição de escrava, e ela solta o cabelo, algo que as mulheres não faziam em público, né? Então, visto que o cabelo de fato é a glória da mulher, ela depositou a sua glória aos pés de Jesus. Cristianismo é isso, queridos. Então, quando você vê alguém muito altivo, alguém querendo se achar, cheio de glória, não conheceu Jesus, não conheceu. Então, sua glória ela colocou aos pés do Mestre, não é? Ela de fato se humilhou diante do Senhor. Do mesmo modo, nós devemos deixar bem claro que toda honra, que toda glória deve ser dada tão somente ao nosso Deus, tão somente. Ainda que nós venhamos ser elogiados pelo trabalho do reino, tem dificuldade, tudo bem, mas que no seu coração você fique muito bem claro. Se você também quiser dizer para o outro, você pode dizer também, glória a Deus, a glória do Senhor, né? Porque Ele é a razão de tudo, sem Ele nós não somos absolutamente nada. E olha que interessante, esse belo ato de adoração da mulher perfumou toda a casa, né? Toda a casa ficou perfumada, né? Então, esse gesto de fato foi grandioso, inclusive se tornou conhecido pelo mundo todo, né? Como diz a palavra do Senhor. Então, Maria, ela ia carregar consigo, onde quer que ela fosse, a fragrância do perfume, né? Daquele perfume por algum tempo. O que a gente pode aprender com isso? Quando nós adoramos o Senhor, quando Cristo verdadeiramente é adorado, então, de certa forma, né, nós carregamos conosco também a fragrância de Jesus, né? O cheiro de Jesus, né? E como alguém disse, nenhuma casa é tão cheia de aroma agradável como uma casa onde é dado a Jesus o seu devido lugar. E a nossa casa? E a sua casa? Qual é o aroma que ela tem? Será que tem um aroma de Jesus, né? O cheiro de Jesus. Esse é o objetivo. Esse é o alvo. Quando nós olhamos os versos 4 a 5, né? A atitude de Judas, aquilo ali é uma carnalidade que ficou muito nítida ali, né? Porque ele não considerou que Jesus ele fosse digno de 300 denários. Inclusive, ele próprio estava prestes a trair Jesus por 10% daquilo, né? Por 30 moedas de prata. Então Judas era de fato um hipócrita, não é? Porque ele não se importava com os pobres, coisa nenhuma. Assim como hoje também acontece. As pessoas dizem que se importam com os pobres, mas de fato a vida que eles vivem não é uma vida luxuosa, e não ajuda pobre nenhum, também tem isso, não é? Então, um hipócrita, não é? Então, ele estava prestes a trair o Senhor Jesus. Agora, olha que interessante, até onde vai a pecaminosa, as consequências do pecado no coração do homem. Porque ele andou com Jesus durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Mas, de fato, ele não era convertido. Então, de fato, ele se aproveitava, na verdade, da bolsa ali, tirava secretamente para satisfazer os seus próprios desejos, não para ajudar os pobres, né? Veja o verso 7. Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Olha só, Jesus estava prestes a ser morto na cruz, a se entregar por nós. E naquela época era muito comum que as pessoas gastassem altas somas de dinheiro no funeral, inclusive para tentar inibir o odor, né, o cheiro que ficava, né, porque depois de 24 horas, né, ou um pouco mais, corre
corpo começar a entrar num estado de decomposição. E queridos, é algo insuportável. Eu já vivenciei isso uma vez, acho que não falei para o de oração dos irmãos, né? Estava o INL, estava em greve na época, e estávamos na casa esperando o corpo chegar. Nessa época até entrei em contato com meu tio, que ele trabalhava também no INL. Tio, ajuda aí, não é? Veja aí o que o senhor pode fazer com esse corpo. Ele era só um motorista, mas ele ajuda aí, e ele viabilizou o ponto todo. Mas quando chegou, quando o carro entra na entrada da cidade, toda a cidade já ficou um odor terrível. E a mãe não queria que abrisse de fato o caixão. Veja, ele fechado. E ela viu. Eu não suportei. Confesso que eu saí correndo do local onde estava. Eu não aguentei. Olha que, se bem que foi rápido, foram 5, 10 minutos. Mas é horrível. E naquela época eles faziam isso, né? Eles, para amenizar isso tudo, eles gastavam muito dinheiro. Agora, Maria, talvez ela não tivesse a ideia, ela não via com profundidade o quanto que aquele ato estava simbolizando. Como diz o doutor Russell Shedd, na verdade, aquele ato de fato, ele estava na verdade apontando para o cumprimento da profecia que o Cordeiro de Deus seria morto, foi morto, mas queria ressuscitar e tirar o pecado do mundo. Então, era preparação ali para o embalsamento de Cristo Jesus, para o embalsamento do Mestre. Então, Maria endossa o auge da missão de Jesus no seu sepultamento. Então, meus amados irmãos, Jesus precisava ir para uma cruz. Eu preciso repetir isso. Não podemos perder de vista que sim, o símbolo do cristianismo, de fato, é uma cruz e não é por um acaso. Claro que não se compara com o que mostra que alguém é um cristão, na verdade, é o fato de nós amarmos uns aos outros, como eu já deixei claro, né? Mas a cruz ficou sim sendo mundialmente conhecida como símbolo do cristianismo por isso, porque Deus de fato foi até a cruz. Deus morreu, mas venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Glória a Deus por isso, queridos irmãos. Então, Maria, ela entendia isso, mas aí fica a pergunta: o que você tem feito em gratidão a Jesus, por Ele ter ido à cruz por você, por tão grande amor? Como você, como nós estamos servindo a Cristo Jesus? Será que Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida, é o Senhor da nossa vida? Será que Jesus, a vontade dEle, é soberana em sua vida, é soberana em nossa vida, não é? Então, queridos irmãos, tem crentes que verdadeiramente, tem missionários espalhados pelo mundo, que de fato estão pagando preço por seguir a Jesus. Estão de maneira simbólica ungindo Jesus. Como? Se entregando a Jesus, entregando a sua vida totalmente, até morrendo por Jesus. Nesse modo sim estão ungindo Jesus. Eles estão tendo oportunidade de fato de usar esse óleo de Jesus. Queridos irmãos, o verso 8 diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que é que a gente entende, aprende com isso? Nós não podemos perder a oportunidade que nós temos hoje. Não podemos perder. Primeiro que nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Nós não sabemos. Não sabemos. Cada dia mais que se passa, a gente vê pessoas jovens, está bonzinho, de repente está na fila de um banco, de instituição financeira e tem infarto fulminante. Cada vez mais. Então não tem mais isso de idade. Não tem. Tem criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Não tem. Nós não sabemos. E segundo, se Jesus voltar, está hoje, amanhã, enfim, aí você vai dizer: nossa, como eu fui negligente no reino, no serviço do reino de Deus. Então, será que nós estamos perdendo a oportunidade, né, de servir a Jesus, de adorar a Jesus, de dar o nosso melhor para Jesus, não é? Então, devemos nos lembrar que as oportunidades espirituais, queridos, estão passando. Então, nós nunca deveríamos nos atrasar ao fazer aquilo que é possível para o Senhor. Precisamos refletir sobre isso. Portanto, queridos irmãos, ao nós analisarmos esse episódio, temos muito que aprender com Marta
com Lázaro e com Maria. Marta estava servindo a mesa, ela representa o trabalho ao servir a ceia, né, que havia preparado para o Senhor. Então o seu serviço foi uma oferta também, né, com uma fragrância, né, agradável, tal quanto o bálsamo, né, de Maria. Então precisamos servir ao Senhor com afinco. Maria, que fez aquilo publicamente, representa a adoração, a devoção ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, era um testemunho vivo. Cada um de nós devemos testemunhar de quem é Cristo em nossas vidas. Se Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, se Ele nos tirou do império das trevas, se Ele nos tirou, queridos irmãos, da ignorância, do vício, da idolatria, seja lá qual for, devemos ser testemunhas vivas, onde quer que nós estejamos. Tal como Lázaro era uma testemunha, porque Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Portanto, que possamos então verdadeiramente demonstrar um equilíbrio entre esses três elementos: adoração, serviço, testemunho. Se vê Jesus com um coração humilde e devoto, quebrar o nosso coração egoísta aos pés de Jesus e adorar a beleza da sua santidade. E temos que pagar um preço, por mais alto que seja. E desse modo, desse pagar o preço, nós também estaremos ungindo Jesus, tal como Maria ungiu. Que em nome de Jesus, que essas palavras não fiquem apenas como algo momentâneo, mas que o Espírito Santo de Deus opere sim uma transformação em nossas vidas, a partir da sua palavra, que foi ministrada para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria ter ainda um rápido momento de canto. Eu não sei se o grupo preparou. Se não preparou, já vai cantar no cantor cristão. Então, do cantor cristão, vamos cantar um hino do cantor cristão, um hino muito conhecido. Estou vendo na Paula aí, não? Está vendo a Paula? Pode vir na Paula. Vou dizer um nome que você conhece muito bem. Deixa a luz do céu entrar. Vamos só confirmar um pouco, tá? Duas vezes, né? Aí Gilberto também aí, ó. Está ali, 239 do cantor cristão. A luz do céu. O Espírito Santo pode fazer isso, viu? Porque do homem mesmo não consegue não. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai deixar a luz do céu entrar. Tu anseias hoje pela salvação, tem desejos de banir a escuridão, então de clarear teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.
tranquilidade nós temos em saber que o Senhor é soberano, saber que o Senhor que fala, fala e incomoda, né, os corações. Se alguém aqui ouviu a voz de Deus, você está convidado a continuar congregando aqui conosco, né? Você está convidado de fato a aprender mais acerca da palavra do Senhor. Quem sabe até publicar, né? Deixar isso bem claro. Olha, eu quero publicar. A partir de hoje eu sou filho de Deus, uma nova criatura, um discípulo de Jesus, né? Quem sabe, né? Nós vamos orar, sentados mesmo, nós vamos orar nesse instante. E se você quer entregar sua vida a Jesus, ou se você quer ser um cristão melhor, um cristão diferente do que você era, converse com Jesus, você e Jesus, né? Na sua oração individual, silenciosa, mas que haja uma mudança de vida, que haja uma transformação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, teu amor, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por tua presença entre nós. Obrigado pela paz que o Senhor nos dá, pela paz, pela segurança, pela confiança, pela alegria, ó Deus, alegria real, verdadeira, felicidade, só em ti, Jesus. Muito obrigado. Ó Senhor, tu conheces os corações que aqui estão. Só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode convencer. Portanto, tenha misericórdia de nós, ó Deus, que haja transformação, que haja regeneração, que haja salvação. Portanto, Pai, salva vidas, em nome de Jesus, transforma vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai. Continua tendo misericórdia de nós, que possamos ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos, o cristão que o Senhor deseja que sejamos, que a cada respirar nosso, a cada batida do nosso coração, seja por louvor da tua glória, que a nossa ambição maior, Deus, seja a tua glória, seja glorificado o teu nome. Ó Deus, nos faz de novo, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos perdoa. Ó Deus, que haja comunhão no meio do teu povo, que o amor seja uma marca da tua igreja, o amor uns pelos outros, o acolhimento, o cuidado, ó Deus, que possamos ser atentos às necessidades do outro. Ó Deus, nos transforma, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Suplicamos ainda que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na tua presença. Colocamos nossos planos, nossos projetos, subordinamos ao Senhor, subordinamos a tua vontade, que a tua vontade reine e prevaleça. Que o Senhor Deus assim nos ajude, Pai, nos ajude, tem misericórdia de nós. Deste modo nós oramos e agradecemos por tudo, por tua palavra, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, teremos os avisos nesse instante. Uma Vitória vai dar os avisos. Irmãos, avisos da semana são: na terça não haverá culto de oração e doutrina lá no segundo templo, tá certo? Toda a igreja está convidada a participar da Semana da Cultura Evangélica, às 7 horas, lá na Avenida 29 de Dezembro. Todos os irmãos estão lá para, juntos, né, ouvirmos só falar sobre Deus. Na quarta nós temos o culto de oração e doutrina aqui no Templo Central, às 7h30 da noite, juntamente com as mensageiras. No domingo nós temos a BD, aqui no primeiro tempo de 5 horas, e o culto normal, né, o culto ao qual estamos hoje iniciando, às 6. Teremos cantina hoje, tá certo? Então, quando o culto acabar, você aguarda ali na finalização. E desejo essa semana a todos os irmãos, com a graça e a paz de Jesus, quem sabe durante a semana a gente não se encontra, não é isso? Passo a palavra para o pastor Fernando. Obrigado, irmã Vitória. Queridos, só reforçando, a Semana da Cultura Evangélica, né? Então, começa na terça e vai até ao sábado. Veja, terça-feira, de certeza, não vai haver programação em nossa igreja, tá? Lá no segundo tempo vai ser abertura, e nessa abertura eu também estarei dando uma palavra
acerca da reforma protestante, tá bom? Já na quarta será diversas programações lá, e não sei se ainda vamos cancelar aqui para todo mundo ir para lá, porque eu preciso de algumas definições de alguns irmãos. Então, se não tem programação aqui, eu aviso a vocês. Mas na quinta-feira, de certeza, espero todos os irmãos lá. Inclusive, o grupo de louvor também vai estar lá. Vai ser um momento para os grupos de louvor de algumas igrejas, das igrejas de Santa Cruz. E o irmão insistiu muito, né? O irmão Soares disse, pastor, a PIB de Santa Cruz tem que estar lá. A igreja mais antiga da cidade vai ter que estar lá. Você vai estar assim, em nome de Jesus. E na quinta-feira eu também estarei dando uma palavra acerca também, uma breve reflexão acerca da palavra do Senhor também. Aí na sexta vai ter o grupo Vocal Livre, né? E no sábado tem Leandro Borges e acho que a cantora Isadora Pompeu. Enfim, sempre a partir das 19 horas, tá certo? Então, que os irmãos possam, como todos os anos, estar participando dos dias, se você puder ir, convoco toda a igreja está lá. A dúvida é somente na quarta, tá certo? Se vai ter programação aqui ou não, nós vamos definir e nós vamos avisar através das mídias sociais, tá bom? Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, inclusive dos visitantes, né? Nós já demos as boas-vindas no começo do culto, mas eu reitero, quero dizer que nós nos alegramos, entendemos que cada pessoa que entra por aquela porta foi o próprio Deus que mandou, foi o Espírito Santo de Deus que direcionou. Ninguém vem aqui por acaso, certo? Então, muito obrigado por sua presença. Agora, sim, dito isto, convido a ficar de pé e só mais um aviso para as mulheres, né, da MCM, né? A liderança da MCM vai ter uma reunião após o culto, tá bom? Então não vai embora quem faz parte da diretoria da MCM, né, do grupo de eventos da MCM, não vai embora, tá bom? MCM é Mulheres Cristãs em Missão. Em Missão. Antigamente era MCA. Era Mulheres Cristãs em Ação, agora é Mulheres Cristãs em Missão. Então vamos finalizar a conferência apostólica e depois não deixe de ir embora sem falar comigo, que eu vou correndo para a porta e sem cumprimentar o seu irmão, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Abaixo